Oi. Ficou muito alto. Tem que baixar. Oi, dois som. Oi. Oi, dois som. Bom, vamos. Tu quer botar pra gravar lá? Ou quer botar gravar aí? Oi, dois som. Oi. Era bom microfone, né? Eita, quase que leva. Pois é, Renato, pois é. Ó o Matheus aí. Microfone aqui para vocês. Vamos começar? Se Deus quiser, nós terminamos até umas 9h30, tá bom, gente? Não quero me estender muito, também estou cansado, porque acabei de falar 1 hora. Mas até umas 10 horas a gente caminha, tá bom? Tá transmitindo já? Ok. Acabei de receber. Vou compartilhar aqui. É, o Zoom que atrapalha. Agora, do jeito que tá, provavelmente eu não posso vir até aqui, né? Tem que... Bom, eu vou tentar me manter aqui na mesa. Tá. Tô compartilhando. Oi, dois som. Oi, dois som. Vamos começar? Bondoso Senhor, Deus de misericórdia, obrigado por mais um privilégio que temos de reunidos aqui, aprendermos mais daquilo que o Senhor nos revela na Tua Palavra. Ajuda-nos, conduz esse momento pelo Teu Santo Espírito, age em nós, Senhor, e dá que possamos compreender um pouco mais daquilo que o Senhor já nos revelou. E, Senhor, ajuda-nos também a ensinar àqueles que ainda não conhecem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nessa noite nós vamos tratar de talvez o tema, ou um dos temas mais importantes da teologia reformada. Porque até agora o que caminhamos não é exatamente aquilo que distingue a teologia reformada de outras teologias. Deixa eu melhorar isso aqui. A questão é o seguinte, é que nós falamos primeiramente sobre a Escritura. Depois falamos sobre Deus. Depois falamos sobre os decretos de Deus. Depois a criação, a providência. Falamos sobre o pecado. E de forma bem geral, todos esses temas são cridos pelo cristianismo geral. Então, por exemplo, mesmo que chegasse aqui uma pessoa de uma outra denominação não reformada, que não seguisse a tradição reformada, era provável que essa pessoa acreditasse em boa parte do que nós estudamos até agora. Com exceção, talvez, daquelas questões mais específicas sobre a soberania de Deus revelada na Escritura, que algumas pessoas teimam em não acreditar, nós estaríamos, de certa forma, ainda no mesmo grupo, no mesmo campo. Mas há alguns pontos que, de fato, distinguem a teologia reformada per si, né, a teologia reformada de fato, de outras teologias. Nesse ponto específico, nós podemos até dizer que
um batista calvinista, daqueles que creem na soberania de Deus, por exemplo, John Piper, Paul Washer e outros mais batistas, todos eles estariam conosco até agora. Quando nós entramos na teologia do pacto, ela de fato toma algumas diferenças. Ainda que alguns batistas, inclusive a Confissão Batista de 1689, que é baseada bastante na Confissão de Fé de Westminster, seja aliancista, há alguns pontos que distinguem. Então, se você até agora achou que a gente estava caminhando nas coisas muito óbvias, talvez hoje nós tratemos de alguns pontos que são menos óbvios, que de fato tratam de questões mais específicas da nossa teologia presbiteriana, teologia reformada, é claro, com base na Escritura. Uma outra coisa que vale a pena lembrar é que, por exemplo, se você já leu ou assistiu o filme ou livro Deixados para Trás, inclusive aqui no Monet estava uma promoção, né? O livro estava R$10 cada um. Se você já leu ou viu esse filme, pronto. Nosso assunto de hoje vai de encontro àquilo que está ali descrito no livro e no filme. O motivo vocês vão ver logo em seguida. Bom, teologia do pacto, o pacto de Deus com o homem. Não alcança, né, gente? Puxa. Botou para gravar lá? Botou? Então é porque não está no modo de apresentação. Tudo bem. Vamos então ao primeiro ponto. Agora, ao primeiro ponto. Acompanhe comigo a leitura. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então veja comigo, por exemplo, algumas das declarações a respeito da grandeza de Deus, da sua superioridade e do quanto a criação lhe é inferior e, portanto, não havia necessidade alguma de Deus ter uma relação com a criação. Veja comigo Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Uma declaração simples que mostra a grandeza de Deus e a sua superioridade diante das nações. Isaías 40, a partir do versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Vejamos também Atos 17, 24. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. O que esses dois textos apresentam? Apresentam esse Deus grandioso, que se mostra
muito distante da criatura. Essa distinção entre criador e criatura, que é revelada na Escritura, que mostra que, de fato, Deus não precisava se relacionar com a criação. Deus não precisava, ele não tinha nenhuma necessidade da parte dele. Mas, por conta própria, por sua própria vontade e amor, ele resolveu fruir dele bem-aventurança e recompensa por uma voluntária condescendência que nós chamamos de pacto. Esse pacto, portanto, de Deus é o meio que ele se relaciona com o homem. Esse contrato é a forma como ele se relaciona com a criação. Nesse pacto, Deus, portanto, se mostra como o rei perfeito, o rei, a autoridade máxima, que contrata ou que faz um pacto, uma aliança com quem não lhe pode oferecer nada, para que por meio de obediência esse homem receba recompensas. Pergunte aí. Em Isaías, Isaías 40:16, nem todo o Líbano basta. Quer dizer, este território do Líbano, a que Isaías se refere, não é o mesmo território do Líbano hoje. Né? Boa pergunta. Não saberia dizer. Geografia bíblica me falta alguma coisa. Não sei te responder diretamente. É possível que não. Porque normalmente a geografia moderna, como as coisas estão hoje arrumadas, é bem diferente da época do Oriente Antigo. Dizer, né, ali. A cidade de Tiro, se nós pegarmos um mapa antigo, a cidade de Tiro, que fica no Líbano, ela já existia ali. Quer dizer, a partir dali, a gente não sabe hoje qual seria esse território. Eu não sei exatamente qual era o território. Não, acho que até dá para saber, mas eu não sei. Mas a gente pode pesquisar e responder essa pergunta. Pois eu lhe mando. Mas falta assim de cabeça para dizer assim, aqui, de onde até onde, não vou conseguir. A segunda questão, é claro que nós estamos falando da relação de Deus com o homem. Então, ali no primeiro ponto, a distância de Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais devam obediência, as criaturas irracionais, que também foram criação de Deus, elas não devem obediência a Deus? Não, elas devem louvor a Deus. Porque obediência pressupõe racionalidade. Porque obediência é você ter uma lei e seguir essa lei ou não, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Daí a obediência é exatamente seguir a lei. E desobediência é não seguir a lei. Agora observe, a flor pode um belo dia deixar de fazer fotossíntese? A não ser que ela seja doente, né? A não ser que ela tenha problemas, aí ela vai morrer. Né? A consequência dela, inclusive, é essa. Quando ela quebra a lei. Mas ela não está quebrando voluntariamente. Né? É uma quebra de lei... nem é natural, vamos dizer assim, né? É ocasionado inclusive pelo pecado. Senão as plantas nunca deixariam de fazer aquilo que elas deveriam fazer. Porque as estruturas na natureza foram criadas por Deus. Isso é lei de Deus. A lei da gravidade, como nós assim entendemos. A lei que rege a natureza. Agora observe, a lei que rege a humanidade, a lei de Deus, os 10 mandamentos que estão ali descritos, mas até mesmo antes disso, a lei que foi colocada no coração do homem, o homem quebra, assim como ele também obedece. E Deus criou o homem para que obedecesse, e essa obediência era um reflexo da sua intimidade com Deus. Pacto. Era um reflexo do pacto. É exatamente isso que diz respeito ao segundo ponto, que é o pacto de obras. Veja só, o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. Uma coisa importante, aqui o pacto de obras, o primeiro pacto, tem alguns termos que são usados, o pacto adâmico também é usado para falar e explicar sobre esse pacto. Alguns teólogos, alguns autores não gostam desse termo, pacto de obras. Os teólogos de Westminster usaram, dando um significado específico. Porque
esse pacto de obras pode parecer que está indo de encontro à graça. Por exemplo, pode parecer que Adão vivia fora da graça de Deus. Mas o primeiro ponto já livra esse pensamento. Que o primeiro ponto está dizendo que Deus, de voluntária condescendência, de graça, serviu de fazer um pacto com o homem. Certo? Então, o pacto de obras é fruto da graça de Deus. Só que há uma diferença entre o primeiro pacto, o pacto adâmico ou o pacto de obras, com o segundo pacto, que vamos ver daqui a pouco, o pacto da graça. E a diferença observe aí o que é que está nesse pacto. Foi a vida prometida a Adão e a sua posteridade. Aí a condição é essa, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Daí o ponto do porquê chamado pacto de obras. Deus relacionou-se com o homem, fazendo assim um pacto com ele, dizendo assim, olha, você me serve e me adora, porque isso é a coisa melhor que há para se fazer. Não é que Deus seja um egocêntrico narcisista. Deus não tem problema de baixa autoestima, nem precisa de elogios. A questão é que não há nada superior à adoração a Deus. Então, quando Deus propõe ao homem, adore a mim e me obedeça, ele está dizendo, ele está fazendo o homem manifestar, vivenciar aquilo pelo qual ele foi criado e aquilo que há de mais nobre para ser feito na existência. Porém, ele, além disso, propõe uma obediência, propõe uma condição, e essa condição é que, de fato, aponta para a superioridade do homem em relação, ou melhor, a superioridade de Deus em relação ao homem. Porque o homem deveria obediência a Deus. Obediência sobre o quê? Gênesis 2,17. Você quer perguntar? Pergunte. Vá abrindo Gênesis 2,17. E lá tem um versículo que diz assim. Lá crês onde? Tu, na Bíblia. Crês tu que Deus é um só, faz bem, mas até o diabo crê e estremece, mas não obedece. Isso, Tiago. Isso. Então, quer dizer que muitos crê, mas não obedecem. Não segue. Mas não é bem exatamente isso, não. Essa crença aí não é a mesma coisa quando eu digo assim, eu creio em Jesus Cristo. Quando eu digo eu creio em Jesus Cristo, o que está por trás dessa expressão, dessa palavra, significa que eu confio de maneira última a minha vida na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é crer em Jesus Cristo. Agora, quando eu digo, ou quando um incrédulo diz, como o Tiago diz, ou Satanás diz, que crê na existência de Deus, isso é apenas uma declaração de um fato óbvio. Deus existe. Isso todos acreditam, de fato. Romanos 1 diz que todos sabem que Deus existe. Mas isso não é suficiente para a salvação. Isso, na verdade, é apenas uma declaração de um fato claro da criação, porque Deus assim o fez. Percebe a diferença? Tá. Gênesis 2,17 diz assim. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Deus havia então dito ao homem que de todas as árvores do jardim ele poderia comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que ele comesse, ele morreria. Então esse é o contrato, esse é o pacto que Deus faz. Vamos lá. Qual é todo contrato tem cláusulas contratuais que de ambas as partes, um tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e tem benefícios e sanções para benefícios para o cumprimento e sanções para o descumprimento, certo? Qual é a cláusula contratual? Obedecer a Deus. E nesse caso, não comer do fruto. Qual é o benefício da obediência? A vida. A vida. A vida enquanto obedecer. Qual é a punição, a sanção? A morte. Então, esse é o pacto, essa é a estrutura do pacto das obras. Pergunte. Sobre a questão das leis, né, a diferença do homem para os animais, o Lewis ele faz uma diferença interessante com relação às leis.
Ele diz que o que nós chamamos de leis naturais, de lei da gravidade, enfim, todas as leis que se aplicam à natureza, elas não são leis propriamente ditas, porque elas justamente não podem ser quebradas. Então, você não tem como decidir obedecer à lei da gravidade ou não. A planta não tem como decidir fazer a fotossíntese ou não. Então, foi simplesmente um termo que a gente usou para designar uma descrição de como a realidade funciona. Quem fala isso? Lewis. Quem? Lewis. C.S. Lewis. Então, a questão das leis da natureza é simplesmente uma descrição de como o mundo funciona, né? E enquanto a lei moral, no caso a lei de Deus, ela é justamente uma listagem de coisas que você deveria fazer, digamos assim, e que você pode quebrar ou não. E por isso ela é uma lei. Né? Mas só essa observação. E outra coisa, com relação a essa questão dos pactos, a gente realmente e fundamentalmente pode fazer uma diferença entre o pacto que Deus fez com Adão e o pacto que ele fez com o povo depois. Por quê? Porque, em princípio de tudo, os dois têm como base visível, digamos, as obras. Você tem Deus ordenando a Adão que não comesse do fruto e você tem Deus ordenando 10 mandamentos ao povo de Israel. Ao mesmo tempo, você tem a completa impossibilidade dos dois lados obedecerem à lei. Porque ainda que Adão fosse criado à imagem e semelhança de Deus, ele caiu. E não existe, ainda que a gente possa imaginar, não existe outra possibilidade que essa lei tivesse sido cumprida. Da mesma forma, nós continuamos quebrando a lei de Deus. Ao mesmo tempo, a graça ela permanece nas duas formas, tanto no pacto que Deus fez com Adão, quanto no pacto que Deus fez com o povo de Israel e posteriormente com a aliança com Cristo. Então a gente realmente pode fazer, na raiz do pacto, a gente pode fazer essa diferença ou não é, na verdade, o mesmo pacto, simplesmente que modifica, de certa forma, sua estrutura de acordo com o tempo e com a ocasião? Ok. Bom, sobre a primeira questão do Lewis, eu não sei se eu estou de acordo com a nomenclatura que ele usou, porque eu ainda acredito que o termo lei é muito interessante quando diz respeito a como as coisas devem ser. No sentido de que, ainda que a lei seja quebrada pela humanidade hoje, haverá um tempo em que não será mais. A lei será eternamente cumprida. Então, eu não vou ficar brigando por causa de termos, né? Pode. Calma aí. É que cumprir perfeitamente a lei, não, mas cumprir a lei, sim. Então, mas tem uma questão. Pois é uma questão de nomenclatura, né? Por exemplo, eu gosto muito do uso que o Hermann Doivert faz. Ele diz, inclusive, por isso que a filosofia dele é cosmonômica, a lei do cosmos. Dando a ideia de que o cosmos todo foi criado numa estrutura de lei que Deus... Ele era jurista, né? Então ele gostava muito de leis. De quê? Pois é. Mas ele diz respeito a tudo. Por exemplo, as leis da lógica, a lei do casamento, a lei da família, as leis que ele depois vai chamar de esferas de soberania. Eu gosto da forma como ele descreve. Mas em qualquer um dos lados, a gente, biblicamente falando, a gente vai encontrar ordem, a palavra ordem. Eu não sei se nós vamos encontrar o termo lei sendo usado para a natureza. Talvez sim. Quando vai falar de como é que eles vivem e tal, seguem, talvez tenha. Mas eu não estou certo, teria que fazer uma pesquisa. Mas, em todo caso, tem ordem, né? Segundo a sua ordem, etc. Assim como foi que a criação foi feita dessa maneira. Com ordem e preenchimento.
né? Porque a criação estava no vazio e no caos. A ordem e o preenchimento é o que corresponde na criação. Quanto a respeito da questão seguinte, da distinção entre o pacto em Adão e o pacto em Cristo, há uma distinção clara. Primeiro, a capacidade tratada, quando a gente fala de pacto de Adão, não diz respeito vamos dizer assim, às possibilidades em Deus, mas à capacidade intrínseca do homem. Se nós dissermos que a mesma capacidade de Adão é a mesma nossa, vamos dizer o quê? Que Adão tinha pecado. Não tinha. Há uma diferença. Há uma diferença nele. Uma diferença de natureza. Uma diferença ontológica. E não uma diferença lógica ou de estrutura de Deus, dos seus planos. Escatológica, teleológica. Mas uma diferença ontológica. E só por essa distinção, já há uma distinção. Já tem uma diferença entre um pacto e o outro. Mas o próprio texto bíblico dá a entender que há uma diferença. Quando a gente vai ver daqui a pouco Romanos, mostra claramente que Adão representava uma coisa, Cristo representava outra. Que há pessoas que estão em Adão, e nós nascemos em Adão, e isso tem um significado, e nós nascemos, e quando a regeneração, o novo nascimento, nós passamos a nascer em Cristo, numa nova aliança. Então, há uma distinção. O Senhor Jesus vai tomar da Santa Ceia, né? Ele vai dizer que o sangue era o quê? A nova aliança do seu sangue. Então, está falando uma distinção aqui. Igualar a aliança adâmica com a aliança mosaica, a dos 10 mandamentos, é interessante também. Alguns que vão por aí vão dizer até que é uma repetição da aliança das obras. Eu acho que não. Acredito que Paulo explica muito bem quando diz o motivo da lei dada ao homem. E ainda que não houvesse a compreensão completa quando ela foi dada, no futuro, quando a gente compreende como um todo, nós entendemos o porquê ela foi dada. E, portanto, aquela aliança dada a Moisés, de cumprimento da lei, ela tinha como referência um novo mediador, que não é Moisés. Moisés era apenas um tipo. Né? Dá para perguntar? Tá. Essa questão que tu colocou a diferença entre Adão e Cristo. Mas aquela questão, ainda entendendo que existe uma diferença entre a aliança com Adão e depois a aliança a partir de Cristo, a gente não poderia dizer que o pacto... Não, me parece que são coisas distintas. A aliança do pacto. Como é que eu posso dizer? Parece que a aliança seria como se fosse uma consequência do quê? Do pacto. Como se fosse uma coisa após ela. Mas essa distinção só faz sentido em português. Tá. Mas então, só que, assim, a questão de Cristo, por exemplo, ele teve, colocando em termos simples, né, ele teve a possibilidade de fazer uma nova aliança porque ele cumpriu o primeiro pacto. Não. O primeiro pacto foi quebrado. Foi quebrado. E aí, não tem mais. E aí veio o segundo Adão. Aí veio o segundo pacto. E cumpriu o pacto. Não, mas não aquele. Porque ele não cumpriu o pacto de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele obedeceu. Sim, mas aí mas o ponto não é a obediência. Eu estou falando de estrutura. Estrutura do pacto, não propriamente conteúdo. Não, mas aí isso é a definição de pacto, Mateus. Por definição, o pacto envolve obediência. Sim. Então, mas isso não significa que vai ser o mesmo pacto. Vamos lá. Por definição, a água é aquosa. Mas não significa que a água que está aqui é a mesma que está ali, porque as duas são aquosas. Uhum. Mas as duas são água. Isso, os dois são pacto. As duas têm a mesma estrutura. Mas não é o mesmo pacto. Não é a mesma água. Esse é o ponto. São pactos distintos. Ele tem a mesma estrutura, é claro, porque a própria estrutura do pacto pactual, essa estrutura que eu mencionei. Cláusulas,
sanções e benefícios. Isso é estrutura pactual. Todo pacto é assim. Só que há uma diferença no primeiro pacto, segundo, o mediador. E também a obediência a ser requerida. No primeiro pacto, a obediência em não comer do fruto proibido. No segundo pacto, a obediência em obedecer perfeitamente a lei dada a Moisés e cumprir todas aquelas ordenanças do Antigo Testamento. Sim, mas daí existe a diferença, por exemplo, entre as duas, que daí vai ser uma diferença estrutural, que é a questão da possibilidade ou impossibilidade intrínseca ao homem. É a questão de que Adão, por exemplo, ele não tinha essa deficiência. Então ele poderia cumprir o pacto. Então não tinha necessidade de, digamos, de uma certa, entre aspas, porcentagem maior de auxílio externo que atualmente a gente precisaria para conseguir se manter regrado. Entendeu? Ele não tinha a questão da natureza corrompida. Eu acho que você não está entendendo. Espera um pouco. Vamos expor mais um pouco da coisa e você volta à pergunta. Porque eu acho que você não está pegando a ideia do Pacto da Graça. Espera mais um pouco. Porque eu estou sentindo uma confusão. Deixa eu expor um pouco mais e talvez isso seja mais claro e talvez você consiga fazer uma pergunta mais clara para eu entender onde você está querendo. Porque, vamos lá. Aqui. O homem... Ponto 3. Tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por seu pacto. Então, o que incapacitou o homem à vida foi a queda, o pecado. O Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los não a cumprir o pacto, a crer. Gálatas 3:21 nos fala dessa incapacidade do homem de cumprir o pacto. Gálatas 3:21 e Romanos 8:3. Alguém abra Romanos 8:3? Eu vou ler Gálatas 3:21. Diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Deixa eu ler mais um versículo. Mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Alguém leia, por favor, Romanos 8:3. No microfone para... Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne, o pecado. Então o homem era incapaz, tornou-se incapaz de cumprir a lei. Seja a lei do Éden, seja a lei posterior dada a Moisés. De modo que agora um novo relacionamento se faz necessário. Porque antes o relacionamento se dava por meio da obediência do homem, agora é impossível que isso aconteça. É impossível que o relacionamento entre Deus e o homem se estabeleça simplesmente por meio da obediência do homem. O homem obedece, Deus está bem com ele. O homem desobedece, Deus está mal. Isso não ficaria, porque o homem se tornou incapaz por causa do seu próprio pecado, por causa da sua própria incapacidade de alcançar essa justiça. Romanos 10:9 diz assim: que se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, muda a característica anterior de obediência para uma fé, para crer.
a apropriação do pacto não se dá mais por meio da capacidade de obediência a esse pacto. Lembra, a primeira vez que esse pacto é descrito mais claramente de graça é em Abraão. Vocês lembram como foi o pacto de Abraão? Deus mandou que ele cortasse alguns animais, e esse era o processo formal daquele tempo de fazer um pacto. Eles cortavam animais, colocavam em uma linha, basicamente, e daí os dois contratantes passavam pelos animais cortados, declarando simbolicamente que acontecesse com eles aquilo que aconteceu com os animais, caso eles descumprissem o pacto. Com Abraão, no entanto, o que aconteceu? Deus deu sono a Abraão. Abraão não conseguiu passar pelos animais. Quem passou pelos animais sozinho? Deus, como fogo. O que está ali representado? Que o pacto não mais seria estabelecido por meio da obediência do homem, por meio do esforço humano. O pacto agora só se poderia estabelecer por meio da própria mediação do próprio Deus. E esse é Jesus Cristo. Esse pacto é chamado pacto da graça, e o homem, portanto, uma vez que ele não obedece para manter esse pacto, como ele pode se apropriar das bênçãos? Por meio da fé. Essa é a única exigência para participação nesse pacto. Para manter-se nesse pacto. E, portanto, uma vez mantido no pacto, o Espírito Santo é quem vai dispor e habilitar todos aqueles que estão prometidos à vida para crerem. Então, essa é a exigência do pacto. Ezequiel 36, 26 ao 27, é uma profecia a respeito desse pacto, já no Antigo Testamento, revelando que isso não era algo que foi criado pelos apóstolos, nem criado posteriormente, mas algo que já estava esperado. Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 26. Não é esse texto ainda não, é o texto de Jeremias, na verdade, que eu estou confundindo, mas eu vou ler mais para frente. Jeremias 31 ao 34. Vamos ler Ezequiel. Alguém abra também aí, Jeremias 31, do 31 ao 34. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Jeremias 31, por favor. Do versículo 31 ao 34. Quem achou, pega o microfone e lê. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. É isso? Então, 34. Ah, tá. Isso. 31. Começa no versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso. Então, nós observamos que já era prometida essa nova aliança, tendo em vista que não foi possível, por meio da obediência de Israel, cumprir a aliança da graça.
porque ela tinha esse caráter de perfeição, da qual apenas Cristo poderia alcançar. Isso vai ser mostrado apenas no Novo Testamento, de fato, mas já no Antigo Testamento é prometido dizendo que essa aliança da graça ela não foi cumprida. Eles não conseguiram cumprir aquilo que havia sido exigido, obviamente porque lhes era impossível, tendo em vista que estavam enfermos pelo pecado, a lei não poderia ser cumprida. Essa aliança é o ponto 4. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a perdurável herança com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Essa expressão você vai encontrar, por exemplo, em Hebreus 9, 15 ao 17. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada pelo... aí continua. Bom, então aqui nós vemos essa expressão testamento sendo usada. É por isso que nós temos aqui 2 testamentos. É exatamente essa ideia do pacto da graça sendo manifestado por meio de 2 dispensações ou 2 administrações. Uma administração da lei, é o que vamos ver daqui a pouco, e uma administração em Cristo, do Evangelho. Essa administração do Evangelho está clara quando em Cristo e na morte dele, a herança. Essa herança se dá por meio desse pacto, e o testamento é o que garante a nossa esperança, a nossa herança. Veja que o ponto 5 é o que nos vai mostrar essa questão do pacto na primeira administração, ou primeira dispensação. Esse pacto da graça, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. É o mesmo pacto sendo administrado de 2 maneiras diferentes. Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu. Então, teve várias mediações essa primeira administração da aliança da graça, prefigurando, simbolizando, tipificando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Então, como as pessoas do Velho Testamento eram remidas? Por meio de na fé do Messias prometido. Tá aí, ó. E edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados. Então, a remissão dos pecados se dá por meio da fé no Messias prometido. E nossa remissão se dá hoje pela fé por quem? Pelo Messias que veio. Prometido que veio. O mesmo Messias. Na primeira administração, esse Messias prometido, aguardado, está ainda sob sinais, sob prefiguração, por meio de promessas, profecias, sacrifícios e todas essas questões que ele está pondo aí. E tudo isso, portanto, essa primeira dispensação, ou essa, inclusive está escrito errado, dispensação, chama-se o Velho Testamento. Chama-se, portanto, a administração do Velho Testamento. Você vai ver essas expressões aqui. Vamos lá. 2 aos Coríntios 3, 6 a 9. 2 aos Coríntios 3, 6 a 9. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito.
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então aqui a expressão que faz a diferença das duas administrações é letra e espírito, lei e evangelho. A gente pode fazer a diferença também, lei e graça, ainda que lembrando que a graça está nas duas administrações. Nas duas administrações. No entanto, a primeira, ela se manifesta por meio de um símbolo, e essa letra, portanto, essa lei aqui, lembrando que esse texto aqui não está falando de academicismo, né, como é muito mal interpretado. Qual é a letra que mata aqui, gente? A lei. Né? Então, quando fala que a letra mata e o Espírito vivifica, está falando do quê? Da lei que mata. Por que a lei mata? Porque nós não podemos obedecer mediante a lei. O que vivifica é o Espírito, porque nós nos aproximamos de Deus por meio do Espírito, por meio da graça. E aqui é interessante a ilustração que ele faz, é que se aquela que só traz morte trouxe brilho e glória para o rosto de Moisés, imagine essa administração nova. Romanos 4:11. Se alguém quiser perguntar, pergunte. Não se reprima. Como diria Menudos, é isso? Obrigado, só para confirmar aqui. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, aqui referindo-se a Abraão, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Isso aqui aponta para a unicidade do pacto. Por que é uma aliança só e não duas? Porque se Abraão recebeu uma aliança que não é a mesma que a nossa, Paulo não poderia dizer que nós somos filhos de Abraão, o pai de todos os que creem, diz o texto. Então, se ele é pai de todos os que creem, a aliança que lhe foi dada é a mesma aliança nossa, que é a mesma aliança de Moisés, que é a mesma aliança de Davi, que é a mesma aliança em Cristo. A diferença é que no primeiro caso, Abraão, Moisés, Davi, nós temos uma administração por sinais, uma administração ainda incompleta, ainda que perfeita para dar instrução e edificação e alcançar a fé no Messias prometido, como vimos agora. Mas ainda não plena, porque Jesus ainda não tinha vindo. Ok? Vamos ver se tem mais alguns textos. Tem mais aqui. Colossenses 2:11. Diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Depois eu falo do batismo. Então, a circuncisão que simbolizava no Antigo Testamento, ela vai permanecer a sua aplicação espiritual. Só que dessa vez com um novo símbolo, né? A diferença aí entre a circuncisão e o batismo não é de conteúdo, não é de referencial, mas de administração. A circuncisão ela é administrada no tempo da lei, uma administração, um sinal, um símbolo sangrento, que representava tanto a purificação, como também o sangue derramado representando Cristo. No entanto, essa circuncisão era apenas um símbolo da realidade que é a circuncisão do coração. Estão acompanhando? Estão pegando a ideia, gente? Do pacto que está sendo aqui revelado. Bom, tem mais textos aqui, mas vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler mais alguns textos que acho que ajuda a gente a entender na linguagem bíblica o que está acontecendo aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aquilo que simbolizava a Páscoa, agora é Cristo, né? Lembra que nós não celebramos a Páscoa judaica. A Páscoa cristã é simbolizada pelo quê, gente? Qual o símbolo da Páscoa cristã? A Santa Ceia, isso. Então nós mesmos comemoramos a Páscoa de quanto tempo, mais ou menos? Nós, aqui na nossa igreja, comemoramos a Páscoa em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? 2 vezes por mês. Né? Hebreus 8 a 10 é muita coisa, porque de fato esse é um tema importante na carta aos Hebreus. Não dá para a gente ler 2 capítulos, é muita coisa, mas deixa eu selecionar aqui. Vamos ver aqui, ó, a superioridade do sacrifício de Cristo. Capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança. Versículo 23, dá um pulo aí, capítulo 9 ainda. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios serem superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos como sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Por isso que nós não fazemos missa. A missa é um sacrifício de Cristo. Por isso que nós não sacrificamos, porque ele sacrificou uma vez. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, todas essas sombras do passado, elas tinham apenas a função de apontar para Cristo, que é o mediador. Então, ele era o mediador da primeira administração e ele é o mediador da segunda administração. Claro que a segunda administração é superior. É isso que vamos ver agora no ponto 6. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mateus, pergunta? Como é que está aí? Deu uma melhorada? O que... Não sei ainda. Então tá. Então vamos agora sobre o Evangelho. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância. Então veja só, ali era a prefiguração, agora é a substância. A expressão que eles estão usando aqui é a ideia de tipo e aquilo, a coisa em si, né? A sombra e o corpo. Né? E o apóstolo Paulo, em Colossenses, vai dizer que as coisas do Antigo Testamento eram a sombra. Cadê minha sombra? Estou meio sem sombra aqui. A sombra, né? Ixi, não dá para ver sombra nenhuma. A sombra de Cristo. Mas uma vez que o corpo está presente, a sombra não é mais necessária. Porque nós já temos o corpo.
Então, essa é a substância. As ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra. Então, agora tem uma nova administração. Então, qual é? Antes eram profecias, agora é a pregação da palavra. Então, daí a associação entre profecia e pregação. E a administração dos sacramentos, batismo e a ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, quer dizer, não há um templo glorioso aqui com ouro, com cortinas, nada disso. O pacto é manifestado com maior plenitude. Então, mais simples, o pacto é mais pleno. Evidência e eficácia espiritual, sem símbolos, agora espiritual. A todas as nações, não só aos judeus, bem como aos gentios. É chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo, sobre várias administrações, várias dispensações. Então, quando Cristo é revelado, nós vamos ver aqui, Colossenses 2,17, é o texto que eu citei. Veja aí, Colossenses 2,17. O 16 para ajudar no contexto. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Está aí a expressão que o apóstolo Paulo usa. Sombra e corpo. Essa expressão ela tem um significado interessante na comunidade grega, porque na filosofia platônica essa expressão já era usada. Nesse período aqui, Platão já não existia, mas ele tinha discípulos. E dentre eles um discípulo importante judeu chamado Filo de Alexandria. E esse Filo de Alexandria usava essa expressão para falar a respeito das coisas desse mundo e as coisas do porvir. Porém, observe que o apóstolo Paulo utiliza essa expressão. Vamos lembrar aqui, só para ajudar um pouco. Quem aqui já viu o mito da caverna, né? Então, o mito da caverna ajuda um pouco a compreender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ainda é claro que nem todos que tiveram acesso ao texto conheciam o mito da caverna, mas ele está usando expressões parecidas. O mito da caverna é a história que se conta que haviam homens presos numa caverna, e esses homens estavam de tal forma virados que a luz da caverna apenas lhes dava um vislumbre de sombras das coisas. Então, a luz do sol, isso. A luz do sol que entrava na caverna lhes dava apenas a visão de sombra das coisas. Então, ao invés de verem, por exemplo, os homens andando, o que eles viam? A sombra dos homens. E eles nasceram assim e nunca saíram da caverna. Então, todo o conhecimento deles era provindo de sombras. Eles acreditavam, portanto, que as coisas que existiam eram as sombras. Era assim que a vida era feita. Porém, um dia, um desses conseguiu se libertar. Daí a noção de autonomia de Platão. Nós não cremos assim. Mas um dia, um deles conseguiu se libertar e saiu da caverna. E após a claridade, aquela coisa, ficou um pouco atordoado, mas depois que os seus olhos se acostumaram, conseguiu enxergar aquilo que era as sombras. Então, ao invés de ver as sombras dos homens, agora ele está vendo os homens em si. Então, ele parou de ver a sombra para ver o corpo. E qual é a realidade de fato? Aquilo que era visto nos homens da caverna ou aquilo que o homem viu saindo da caverna? Qual é a realidade, gente? O corpo. Aquilo que era visto fora da caverna. Depois a história que conta que ele volta e depois é assassinado pelos homens. Mas isso não é o ponto da nossa ilustração. O ponto é esse uso dele para a sombra e o corpo. O que ele quer dizer? É que tudo aquilo no Antigo Testamento era real, mas tinha uma realidade limitada. Porque, na verdade, era uma realidade que apontava para alguma coisa. Para a realidade final, a verdade, que é Cristo. Exatamente. E uma vez que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, quer dizer que ele veio, as sombras são desnecessárias.
aquele conhecimento quebrado, aquele conhecimento quebrado, imperfeito, fica para trás. De modo que agora vivemos numa nova administração dessa mesma graça, desse mesmo pacto, porque tudo é em Cristo. Beleza? Gálatas 3, 14, 16. Também fala um pouco dessa unidade da aliança. Gálatas. Pegando ainda essa mesma analogia aí do mito da caverna, o judeu, ele não creu em Cristo. Ele ficou a vida inteira esperando pelo Messias. Nas sombras. Nas sombras, esperando o Messias. O dia que o Messias se fez carne, ele não creu. Isso. É como esse camarada que saiu da caverna, ele viu a carne, ele viu o homem, e quando ele volta, os outros o matam. Quer dizer, Isso. o judeu mata Cristo por não crer que aquilo ali era o Messias. Isso. Isso, foi o que o senhor Renato acabou de falar. Os judeus não creram no Messias. Né? Eles estão esperando o Messias. Sim. Exatamente. Ainda tem. Que ainda é pior, né? Que aí é o caso do judeu ainda mais claro, né? O camarada que olha para aquele cara, né, que está na prisão há tanto tempo, quando vai para a vida urbana, prefere voltar para a prisão porque é lá que ele sabe viver. A dor. Isso. Isso é interessante encontrar tantos requisitos, né, do Evangelho num filósofo tão pagão quanto Platão, né? É interessante a ponto de que, por exemplo, Justino Marte escrever que Platão, de alguma maneira, tinha sido discipulado por Moisés. Por conta exatamente desses pontos, né, que você pode encontrar dentro da própria filosofia platônica. Claro que Platão era um pagão, né? Nunca creu em Jesus Cristo, pelo menos não está isso relatado nos seus escritos conhecidos. Mas o uso dessa expressão é interessante, até pelo apóstolo Paulo. Gálatas 3. Não. Pelo contrário. Não. Pelo contrário. As sombras eram quando? Quando eram as sombras? Vamos lá. Quando era que a administração da graça se dava por sombras? Isso. E agora? No corpo. Então, nós já estamos na nova administração da realidade. Não se apegue à expressão de corpo. Eu entendi o seu ponto. A questão não é o corpo de Cristo. É claro que ele não está aqui corporalmente conosco. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que antes as coisas eram vistas por sombra. Quer dizer, por uma ilustração, por símbolos. Agora nós vemos as coisas como elas são. Isso, claramente, perfeitamente, plenamente. Porque Cristo as apresentou. Isso, antes via como se fosse um espelho. E agora a gente vê as coisas patentes. Então, esse pacto, assim, eu quero ler Gálatas, né? Deixa eu ler primeiro ele. Esse pacto, ele é o único pacto, como diz o finalzinho do sexto ponto. Gálatas 3, 14 ao 16. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, é isso mesmo? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz,
aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, mais uma vez aqui a ideia de que uma só aliança. Romanos 3, 21 ao 30. Leia aí, por favor, alguém. Romanos 3, 21 ao 30. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Até o 31? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, mais uma vez, nós vemos aqui essa associação da fé como o meio para a salvação, tanto do circunciso como do incircunciso, porque é o mesmo pacto. Essa teologia da aliança, a teologia do pacto, ela vai reger toda a nossa compreensão da Bíblia e até mesmo a pregação. Então, vocês que, pela graça, são pastoreados por mim, que ouvem os meus sermões, devem observar que todas as minhas pregações, pelo menos a minha intenção, é pregar com os óculos do pacto da graça. Observando que Deus fez um plano maravilhoso, e nesse plano redentivo dele, ele tem o pacto das obras, que teve só um período, esse pacto foi quebrado, mas que no final das contas a sua intenção era demonstrar e revelar quem? Cristo, a sua misericórdia e a sua graça. E ele faz isso por meio do pacto da graça, que ele instituiu desde Gênesis 3,15. Ali é o primeiro anúncio do pacto da graça. E dali em diante, até a eternidade, vivemos sob a graça. De modo que tudo que foi revelado, tudo que foi dito, é sempre produto de uma intencionalidade graciosa de Deus para se revelar ao homem a fim de dar conhecimento ao homem salvífico a respeito desse pacto da graça, mediado por Cristo Jesus e apropriado no homem por meio da fé. Por isso que como eu falei, essa talvez seja uma das doutrinas mais importantes da teologia reformada, tendo em vista que ela vai guiar a interpretação, vai guiar a pregação, vai guiar a vida daqueles que creem dessa maneira. Daí a importância de conhecer a teologia pactual, a teologia da aliança. Nós vamos ainda tratar desse assunto muito, porque ele vai ser desenrolado durante os outros pontos da confissão, mas uma vez que temos acertado esse ponto, podemos andar bem. Perguntas? Mateus, Lias? Você falou que do primeiro pacto com Adão, e aí o segundo, pelo que eu entendi, começou em Abraão? Não. Ele é prometido em Gênesis 3,15. Ele tem uma primeira revelação em Noé.
lembra, há uma diferenciação, né, daquilo que Deus fala para Adão e para Noé. Não há mais uma relação de obediência. Gênesis 9, quando Deus fala a respeito da aliança que ele vai dar ao homem, ele não mais condiciona a vida do homem à obediência. Ele vai dizer que simplesmente faz um pacto, e o sinal desse pacto é o arco-íris, e esse arco no céu lembrará a Deus para ele não destruir a humanidade. Mas quem pôs o arco? Deus. Quem vai lembrar? Deus. Graça. Porque não depende mais do homem. Em Abraão isso vai ficar mais claro ainda, através da circuncisão e também como sinal, mas daquele relato que eu mencionei, dos animais. Em Moisés, mais uma vez, então essa aliança ela vai sendo progressivamente revelada, descrita. Daí a confissão, no finalzinho, falar sobre várias administrações. Então, dando a ideia de que não são só duas até, mas mais administrações, de fato. Uma administração noaica, uma administração abraâmica, uma administração mosaica, uma administração, então, davídica e assim por diante. Ok? Eu ainda não entendi. Sou do pacto, assim. Que começou em Noé, ou em Abraão, e o período entre Adão e o segundo pacto. Não, então. Uma vez prometido o pacto em Gênesis 3,15, todos aqueles que vêm, por serem 7, por exemplo, ele já é fruto do pacto. Abel também é fruto do pacto. É por isso, inclusive, que acho que Hebreus fala que o sangue dele clama. Porque, na verdade, Gênesis fala que o sangue dele clamava, e depois o autor de Hebreus vai interpretar isso dizendo assim, que o sangue dele clamava, mas o de Jesus clama ainda mais. Tem uma voz mais alta, dando a ideia de justiça, né? Porque o que o sangue dele de Abel clamava? Por justiça. Ele tinha sido morto injustamente. E próprios nomes dados, né? Sete é a ideia de substituto. Ele é o substituto de Abel, que era o primogênito esperado para trazer redenção, uma vez que foi prometido a Eva que o seu descendente pisaria na cabeça da serpente. Qual era a esperança dela? Que Abel fizesse isso. Mas essa esperança ela é frustrada. Caim mata Abel. Mas aí vem Sete, traz alegria, o substituto. E de Sete a descendência. Lembra? Gênesis ele é um livro de descendências. E essa descendência de Sete, ou a descendência da serpente, a descendência da mulher, vão estar em choque, vão colidir até Jesus. Em Jesus, nós vamos ver o cumprimento final dessa batalha entre as genealogias, entre as descendências da serpente e a descendência da mulher. Então, esse pacto da graça inicia-se em Gênesis 3,15. Ainda que prometido, mas ele vai sendo revelado aos poucos como isso, porque Cristo faz um pacto consigo mesmo. Ele só vai explicar ao homem como é que ele fez isso. Então ele promete já, eu fiz um pacto comigo mesmo. Vai vir um descendente da mulher e ele vai pisar na cabeça da serpente. Tá ali, já está a promessa dessa salvação pactual. Nessa pergunta que o Elias também fez, tem um texto em Romanos que diz, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, isso. O que isso quer dizer, então? Lê o resto. O resto o quê? Do texto. Acabou aí a Antes Bíblia? ou depois? Não, continue. Romanos quanto mesmo? Só para eu acompanhar a sua leitura. A partir do 12 ou a partir do 14? Lê do 12, hein? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Certo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia,
não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ok. É meio confuso o raciocínio dele, mas a gente observa aqui o seguinte, vê só. É um raciocínio lógico. Ele está dizendo assim, todos morreram por causa do pecado. Né? Todos são fadados à morte. Né? O pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos pecaram. Aí ele vai dizer assim, mas espera aí, como é que pode ter pecado sem lei? Porque quando é que a lei é dada? Em Moisés. Mas o povo morria antes de Moisés? Morria. Também, por causa do pecado de Adão. Mas um pouquinho... que quando eu não estou com minha Bíblia é um saco para procurar o texto, mas deixa eu ver se eu acho. Que os gentios é capítulo... a lei que está gravada no coração. Que os gentios, quando cumprem... Achou? 2:15. E esses mostram, falando dos gentios, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se e defendendo-se. Então ele aqui já explicou esse ponto. A lei já está gravada no coração do homem. Aí ele vai depois dizer que essa lei é descumprida, causando morte. Que lei? Não a mosaica, porque ainda não tinha Moisés, mas a lei do coração que Deus deu ao homem. E o conhecimento o conhecimento inato da parte de Deus do que é o certo e o errado. Então eles eram condenados pelas suas próprias consciências, por isso mortos. Ainda que a lei não tivesse sido esclarecida até Moisés. E aí agora a pergunta que eu queria fazer antes. Vamos viajar um pouquinho aqui, fazer um exercício mental. Vamos lá. É que são coisas que vão surgindo assim. Sim. Então, pensando antes antes da queda, por exemplo, seria possível, ou seria possível não, antes da queda, se não houvesse pecado, se não houvesse a queda, toda a raça humana seria salva, certo? Porque não haveria pecado, não haveria morte, né? Nesse sentido, como que a gente pode entender se o padrão era a vida desde o início? Como que a gente pode entender depois textos que dizem que o pecador foi preparado para o dia da calamidade desde a eternidade? E aí, puxando de volta para a questão do pacto que eu estava falando antes. E na confissão é feita uma diferença entre o pacto adâmico e o pacto da graça. É dito que o pacto de Adão era o pacto de obras e depois o pacto que foi feito a partir de Moisés, o pacto da graça. Antes, né, de Moisés. Em Gênesis 3:15. Isso, dali em diante. Só que, em primeiro lugar, no texto bíblico, existe alguma diferença explícita sobre pactos nesse sentido? Primeira coisa, sabe me dizer isso? Se existe essa diferença explícita? Que diferença? Vamos lá. A diferença entre os dois pactos, o pacto A e o pacto B. Existe essa diferença explícita? Porque a ideia que passou é que poderia ser um e único pacto desde o início, um contrato, tá? Que era o pacto. E estava lá a norma que o homem teria que obedecer. O homem descumpriu, o pacto foi quebrado. Só que Deus, por sua graça, decidiu reabrir esse mesmo pacto. Porque viria o Filho encarnado. Mas aonde tem o mesmo pacto? O pacto da obra, de cumprir a lei. Mas onde é que está esse? Assim, o mesmo pacto foi reaberto. Da mesma forma não tem? Não, claro que tem. A gente falou nova aliança, novo pacto, nova administração, novo mediador, aliança maior.
A gente leu isso tudo agora. Tá, mas em nenhum momento uma coisa contradiz a outra. Todos esses estão falando, em sua grande maioria, da lei mosaica e de Cristo. Eles não estão falando de Adão. Veja só, a lei mosaica é uma nova administração, mas do mesmo pacto em Cristo. Do mesmo pacto de Cristo. Sim, não é isso que eu estou discutindo. Mas você está dizendo então que só tem um pacto. Um pacto. Mas a Bíblia está dizendo que tem 2 pactos. Entre Adão e Cristo? Não está dizendo que tem um novo pacto? Onde? Novo pacto não tem isso? Onde? Onde? Nós lemos... Nossa, Mateus, vamos lá. Então vamos voltar tudo. Acho melhor a gente... Não, onde que diz que tem um novo pacto? Porque o texto que diz entre Adão e Cristo é esse de Romanos. Que faz o paralelo entre Adão e Cristo. Da morte e da vida. Isso, da morte e da vida, mas em nenhum Certo. momento fala que existe. Quem é o novo? Quem é o antigo mediador? isso que eu tô falando. Isso sim. Isso sim. Isso sim. Perfeito. E aí Deus reabriu o pacto Isso. porque viria um que poderia Perfeito. cumprir. Isso foi o que eu falei no começo. Eu disse, todos 2 estão sob a graça. Porque é um plano só de Deus de redenção. Perfeito. Os 2 são Deus demonstrando a sua redenção no seu plano, né, por meio das coisas criadas. A primeira vamos dizer assim, a primeira aliança desse pacto da redenção tem como mediador Adão. Viu como faz sentido fazer a diferença entre pacto e aliança? Não, não faz. Eu estou usando a expressão como mesma. Eu estou usando como mesma. Tá, continua então. O primeiro pacto, a primeira aliança em Adão, ele como mediador. Ele era o mediador do homem. É isso que a gente vai ver aqui como por quanto, assim como por um homem entrou o pecado. Então ele está como representante do homem. E Cristo é o novo mediador. É o novo Adão, ou o segundo Adão, o último Adão. Portanto, ele está fazendo, de certa forma, aquilo que Adão não fez, obedecendo a Deus. Aquilo que Israel não fez, obedecendo a Deus. Mas isso em exigências distintas, mas sob um mesmo pacto de redenção. Isso, perfeito. Aí Então, beleza. É isso que eu estou falando. Isso, aí dá. É um perfeito. pacto só desde o início do mundo. Isso. Com formas diferentes de apresentação. Com formas diferentes. A primeira apresentação ou administração, ou sei lá o que, foi com Adão, quando Deus deu a lei, uma lei. E aí é isso que eu estou falando. O teor da lei, nesse sentido, não importa tanto. Deus deu uma lei. Mas e Adão quebrou. Perfeito. Quebrou a lei. Tá. Então, o pacto foi quebrado. Ou seja, Isso. tecnicamente, o pacto da redenção teria sido rasgado. Adão não cumpriu a parte dele. Isso, Mas aí Deus manteve. Por com quê? um novo mediador. Com um novo mediador. Porque ele sabia que viria, ou que ele enviaria alguém que poderia cumprir Que foi para aquela isso que lei. ele fez mesmo. E poderia cumprir a lei. Ainda que seja o conteúdo da lei diferente, é a lei. É a lei moral. Tá, perfeito. Isso aí. Então, é isso que eu estou falando. É um pacto só, que tem representantes diferentes, isso a Bíblia deixa Perfeito. muito claro. Perfeito. Tem isso. Adão, que é o primeiro representante, Cristo, que é o segundo representante, Isso. com conteúdos de lei não necessariamente Distintos. iguais, Uhum. mas só que apontam para o mesmo destino e para o mesmo objetivo. Perfeito. Isso aí tá certo. É isso aí. É isso que eu estou falando. É isso aí, tá certíssimo. É isso aí. Tanto é que em agosto passado, você estava quando eu fiz as exposições sobre pregação expositiva? Quando eu expliquei sobre pacto, eu usei exatamente essa ideia. É que eu troquei de computador, não vai estar aqui. Mas não sei se vocês vão lembrar do pacto da redenção. E aí, você lembra disso, Vitor? Sim, sim. Da história da redenção. E é essa forma. Mas eu falei do pacto também. Que é esse pacto da redenção de Deus consigo mesmo. É o objetivo desde o início de tudo. Exatamente. Não foi um plano B. Né? Isso aí, está certo. Porque senão dá a ideia de que Adão era o plano A, Jesus o plano B. Não é o caso. O Adão não funcionou, rasgou o contrato, vamos começar um Isso, zero. perfeito. Não exatamente, perfeito. É isso aí que a Bíblia está descrevendo. É um pacto único de redenção de Deus consigo mesmo, de redimir um povo para si,
E depois, então, ele primeiro vai mostrar isso por meio de Adão, o primeiro mediador, mas depois em Cristo, que é de fato o mediador já esperado, aquele que deveria ser, aquele que é o grande mediador. Isso, como foi que Deus queria mostrar essa história, essa narrativa, essa história narrativa bem, da redenção. É isso, né? Procurei outro sinônimo, não veio. Não sei, você quer que eu fale mais alguma coisa? Não, vá, pergunte aí. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Qual a pergunta do Lucas? A aliança da lei era condicional, enquanto o pacto da graça com Abraão é incondicional? A aliança da lei? A aliança da lei, que eu imagino que seja de Adão, né? Era condicional, enquanto o pacto da graça com Abraão é incondicional? Ah, tá. Na verdade, ele está falando de Moisés, eu acho. Acho que ele está falando de Moisés. Não, mas se ele falou Abraão, o pacto da graça com Abraão. É, porque ele está fazendo uma distinção entre o pacto de Abraão e o pacto de Moisés. Eu acho que é isso. Fica difícil entender, Lucas. Isso, sem dúvida. Isso. É que ele está querendo, talvez, fazer uma distinção entre o pacto mosaico como um pacto de obras semelhante a Adão. Tem alguns teólogos que fazem isso. Ele andou lendo um teólogo chamado Michael Horton que defende isso aí, por isso que ele está falando isso aí. Por isso que eu estou adivinhando. Tem que adivinhar assim. Eu acho que ele está errado nesse ponto. Acho que a lei, ainda que mostre uma condição, mostre uma obediência, ela está apontando para Cristo, ela está apontando inclusive para a necessidade de um Redentor. E isso é gracioso. Por quê? O homem não ia alcançar por si mesmo essa redenção. Mas essa é uma discussão mais pormenorizada. Deixa que ele pergunta para mim depois. Hã? Então. Mas depois eu... Invertido, colocado em ordem cronológica, né? Bom, vamos encerrar. São 10 horas, eu prometi que ia terminar às 10, para também não ficar muito tarde. Alguém tem mais alguma pergunta? Pergunte agora ou deixe para a semana que vem. Não? Semana que vem teremos, né? Eu viajo na quinta, se não me engano. Eu viajo na quinta, às 5 da manhã. Então dá tempo de termos aqui nosso estudo tranquilamente. Não é isso? Dia 20 começa. Acho que é isso aí. Tem que verificar, mas é isso aí. Então semana que vem nós teremos 8 horas. Peço aos irmãos que cheguem às 8 horas. Hoje eu cheguei um pouco mais tarde, estava num evento da escolinha do João. E tive a oportunidade única de pregar para os professores e funcionários da escola. Então foi uma bênção. Mas terminamos atrasando um pouquinho, mas chegamos aqui ao nosso ponto. Muito obrigado por terem vindo. Deus os abençoe e que tenhamos uma boa semana. Lembrando, sexta-feira precisamos saber quem é que vai para o grupo de estudo nos lares, inclusive onde vai ser. Precisamos fechar isso aí. Domingo de manhã, às 6. Sábado temos o PH, homens, estão todos convocados, né? Às 20 horas. E depois, às 6 da manhã, vai ser puxado, né? 6 da manhã, isso, 20 horas. E depois, às 6 da manhã, o café da manhã, o culto, depois o café da manhã. Ok? Pode encerrar. Oi?